Enquanto a gente faz essa abertura do podcast, uma mulher sofre violência no Brasil. O tema do episódio é sério e extremamente importante, então só fica aqui com a gente. Estudos indicam que mais de 500 mulheres são vítimas de agressão física a cada hora no nosso país. Em 2025, o Brasil bateu o recorde de feminicídios, com 1.568 mulheres mortas, um aumento de 4,7% em relação a 2024, o que representa uma média superior a 4 mulheres mortas por dia. Dados do Ministério da Justiça indicam o registro de 9 vítimas de estupro por hora em 2024. É importante trazer esses dados, por mais difícil que seja, para a gente poder ter uma conscientização do absurdo que está acontecendo, sabe? Eu acho. Infelizmente, assim, tá. Cada vez que a gente abre rede social, cada vez que a gente liga a televisão, é um novo caso de feminicídio, é um novo caso de agressão contra a mulher. E não tem como a gente se calar. Parece que tá se espalhando, parece uma epidemia, né? Que quanto mais você vê, mais acontece, e isso é assustador. Sim, e infelizmente eu acho que tem um pouco disso também, sabe? É importante a gente trazer esses dados, é importante ter consciência do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo parece que isso está encorajando novas pessoas de fazer. E é bizarro. É isso que eu não entendo, sabe? Não tem justificativa nenhum para a violência, seja ela de qualquer forma que for, seja ela o que for, mas não tem justificativa. Exato. E aí você vê casos de você falar assim, às vezes as pessoas falam, ai, porque mereceu. Uma freira que estava dentro do convento, que foi estuprada, mereceu. Que mal que ela estava fazendo? Sim. Tem coisa que não tem justificativa, não justifica. Sabe? E domingo foi Dia Internacional das Mulheres. É uma data que a gente recebe parabéns, recebe brindezinho da empresa, recebe mensagem. Flores. E não é isso, sabe? É bizarro comemorar esse dia vendo tudo que tá acontecendo com as mulheres. Especialmente esse ano não é um ano pra gente comemorar, é um ano pra conscientizar. Conscientizar as pessoas de que isso tá crescendo. E não é só violência, é estupro, mortes, morte, é gente abusando sexualmente nos lugares, assim, públicos. Esses dias eu vi um vídeo de um cara no mercadinho de um prédio se esfregando numa criança. Uma menina de 14 anos. A menina tinha 14 anos, é uma criança. Então, vi isso. Assim, diante de tudo isso, não tem como você dar flores, nada. Eu acho que se você é homem, você quer fazer parte de alguma forma desse Dia das Mulheres, não é dando parabéns, é conscientizando as pessoas que estão próximas de você, os homens que estão próximos de vocês. Exato. Porque é uma luta não só de nós mulheres, né? É aquilo que a gente conversa, se você não tá indignado com isso, se você não tá fazendo alguma coisa para ajudar com isso, você acaba sendo sim conivente. Exatamente. Sabe? Porque, mas eu nunca fiz isso, mas você apoia o seu amiguinho que fica com a menina que tá muito bêbada e tem relação com ela, sabe? Exato. Você não apoia, mas se o seu amigo é denunciado por alguma coisa, você se cala. Você passa pano. Você se cala, porque pra mim se calar é a mesma coisa que passar pano. Sim. Você, sabe, tem tantas coisas que eu acho que o homem pode fazer e conscientizar. Fala, pô, isso não é legal. Chega pro amigo e fala, nós mulheres fazemos isso umas com as outras, não é legal tal coisa. Dá um conselho, fala, né? E não só os homens, infelizmente ainda tem muitas mulheres também que não tomam partido nessa situação, sabe? Que veem esse tipo de coisa acontecendo e, sei lá, fingem que não estão vendo, sabe? Ou que culpam outras mulheres. Não, e assim, não sei se você já viu aqueles vídeos de experimentos sociais. Sim. Que o homem tá lá agredindo a mulher, passa um monte, a mulher faz o sinal, que não sei se vocês sabem, isso é até importante a gente falar. É importante. Quando você precisa de ajuda, você fecha a mão, coloca o dedo aqui entre as mãos e faz esse sinal. Que é pra você pedir ajuda, seja onde você estiver, e se você vê isso, você ajuda a mulher que estiver perto de você. Exatamente. É aquele negócio, se você vê uma mulher minimamente numa situação de perigo, finge que você é amiga dela, pega ela e tira ela daquele lugar no mesmo momento. Sim. E se você é homem também vê isso,
Não sei o que você faz. Finge que é amigo também, tira ela de lá de alguma forma. É, o mais importante é não se calar, sabe? Exatamente. É não deixar isso acontecer. Porque pode parecer uma coisa pequena no começo, né? Mas, meu, tem muita mulher morrendo. E E é aí, aquela coisa, né? Eu até vi um negócio esses dias que era sobre isso, que falava: quando uma de nós morre, parece que todas nós morremos um pouquinho. a gente vai. A gente tava montando o episódio hoje, e eu já meu olho encheu de lágrimas, porque eu falei, caramba, cara, que, que pesado que tá Sim, acontecendo. sim. Porque afeta todas nós, sabe? Não tem como a gente fingir que o que acontece com a outra não tá mudando em nada na nossa vida, porque tá sim, Tá. sabe? Tem muitas questões, a gente vive com medo, e é um medo crescente cada vez mais, porque a gente vê essas coisas acontecendo e a gente fala, poderia ser a gente, sabe? Poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser Não que a uma gente já mãe, não poderia ser tenha qualquer passado, coisa. porque os Sim, tipos de violência variam. Eu já passei por violência psicológica dentro de um relacionamento. exatamente, eu também. Eu já dentro de trem já sofri algum tipo de mãozinha boba, de Uhum. encostada boba. Então, assim, todo mundo já passou. E se você não passou, você conhece. É uma coisa que a gente até comentou, que é pesado, assim. Pergunta para um homem se ele conhece algum homem ou se ele já sofreu violência, assim. Ele Eles não não vai ter têm, sofrido. não existe. Tem pouquíssimos casos. Poucos casos. Que Agora, e nós mulheres? a gente sempre Se você conhece não uma. passou, você conhece alguém que já passou. A gente Algum tipo de violência você conhece. Então, é muito desigual, sabe? E isso é absurdo. eu acho que sabe o que mais dói? A gente ver tudo isso acontecendo e ter a sensação de impotência, de não Sim, poder ajudar de alguma forma. sim, Tipo, ajudar, não, de não conseguir ajudar efetivamente, tipo, tirando a mulher da casa, sim. sabe? E eu acho até que em algumas situações as mulheres acabam não ajudando outras mulheres por medo. Sim, Eu acho que tem sim pessoas que se calam, mas tem muitos casos de mulheres que eu vou fazer o quê? Tipo, como que eu vou me exatamente. meter no meio disso se você vai ser agredida junto, sabe? E Então, outra que às vezes a mulher que tá passando por isso, ela não, ou ela não quer sair porque ela não sabe o que ela tá passando, ela não sim. tem informações, ou às vezes sofre ali Tanta tanta, violência psicológica. exato, que ela não quer sair dali. Então, como que a gente pode ajudar, né? Isso é Exatamente. muito difícil, não tem como você pegar ela pelos braços, pela mão e falar assim, ó, vamos embora, porque aqui não dá mais pra você ficar. Isso vai ter que partir dela. Sim. Mas É, também eu acho que falta muita conscientização. eu acho que falta muita conscientização das mulheres saberem que não é normal esse tipo de coisa, sabe? Principalmente em casos de violência psicológica. Porque, sei lá, tem mulher que acha que isso é normal. E quem já passou por um relacionamento abusivo sabe como que é. Sim. Sabe que tem um discurso de todo mundo passa por isso, sabe? Você acha que você é a única? Isso é muito assustador, É muito cara. assustador. É E doideira. escuta, tipo assim, você acha que algum relacionamento é diferente desse? Ah, você acha que. E sim, é diferente sim. Não, pelo amor de Vamos Deus. conscientizar que não é normal. Existe relacionamento diferente, sim. Não é normal você ser humilhada, não é normal acabarem com o seu psicológico, não é normal destruírem as coisas, as suas coisas. Não é, Não é normal. não é normal te baterem, Não é não é normal. normal abusarem de você no momento que você diz não, mesmo a pessoa sendo seu marido ou seu namorado. Exatamente. Não é normal você se sentir louca, você se sentir indefesa. Nada disso é normal. A gente até separou. Fala-se muito de denunciar violência, né? E num primeiro momento parece que é denunciar violência, só pode a violência física. E não é bem assim. A gente separou até alguns tópicos de quais tipos de violências podem ser denunciadas. Ó, dentre as violências que pode ser denunciada, tá a física, que todo mundo sabe, né? Que é qualquer ato que prejudique a saúde ou a integridade do corpo da mulher. Exato. Tem a violência patrimonial, que é quando o agressor destrói algum bem pessoal da vítima. Então, ele quebrou seu celular, ele quebrou suas coisas. Isso é uma violência. Então você pode denunciar. Moral, né? Que ocorre quando você sofre com qualquer
conduta que configura em calúnia, difamação ou injúria praticado pelo agressor. Então, Postar aquela videozinho coisa. na internet, te expondo. Até a questão de vídeos íntimos, porque Uhum, tem muito cara que tem. acaba ameaçando até, né? Tipo, ai, e aí a mulher acaba ficando com medo dessa Que exposição. às vezes a mulher fala assim, eu quero terminar. Ah, você vai terminar comigo? Então eu vou... Vou postar esse vídeo seu aqui. É. E em qualquer intimidade do casal que for vazada, qualquer coisa. Mas eu acho que até esse negócio de ameaça entra como psicológica também, né? Eu acredito que sim. A gente não pode falar nessa questão porque a gente não tem entendimento sobre. É aquela coisa que a gente já falou. Mas isso daqui é importante, né, saberem. Tem a questão também da violência psicológica, que, enfim, quando você é humilhada, quando, né? Essa tá fácil. Sexual, que é qualquer ação cometida por obrigar a mulher a ter relações sexuais ou presenciar práticas sexuais contra a sua vontade. E isso se engloba em relacionamentos também. Exatamente. Porque é importante a gente entender que dentro de um relacionamento você pode sim ser estuprada, por exemplo. Você não. Se você não quer, não é porque você tá casada com a pessoa, porque você namora com a pessoa, que você precisa ter o ato, né? Se você não quer, você não é obrigada. Não é não. Então, assim, você tá casada e fala assim, mas ele é meu marido. Não, é estupro. É estupro, gente. Ele é meu namorado. Por mais que estupro. doa, é um abuso, sabe? Então, e também, se eu não me engano, o homem tocar em você sem seu consentimento também engloba como sexual. Não importa se é no peito, se é na bunda. Né? Isso também engloba. Se eu não me engano, eu posso estar muito errada. Se eu estiver errada, algum advogado pode me corrigir. Mas eu acredito que sim. Vamos ver, eu não lembro. A gente nem tá seguindo muito a ordem, mas tá fluindo. Que tem tanta coisa pra falar, né, cara? Aqui, violências e tal. Ai, os homens não conhecem. Uhum. Não é só violência física. Isso aqui é legal. A gente falou um pouco sobre relacionamento abusivo, né? E aí eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, que a violência não tem cara. Exatamente. Né? E ela começa de uma forma muito silenciosa. O agressor, ele não tem cara, né? Ele pode ter a pessoa com cara mais boazinha que tiver na sua frente. Exatamente. Infelizmente, seria bom se a gente pudesse olhar pra pessoa e saber... aquele ali... Não dá pra me relacionar com aquele cara ali, porque ele é um agressor. Então, a gente não sabe. E é muito difícil você sair dessas situações realmente. Porque depois que você tá dentro, algumas coisas você não consegue enxergar com tanta clareza, né, eu acho. Exatamente. Quando você tá dentro... Quando eu estava dentro de um relacionamento abusivo, que no caso foi meu primeiro relacionamento, eu não sabia diferenciar. As pessoas falavam pra mim, isso não é normal. E eu falava assim, gente, é normal sim. Sim. Todo casal briga. Só que eram brigas que eu era xingada, eram brigas que acabava por eu ficar bloqueada uma semana e depois ele voltava como se nada tivesse acontecido. Sim. Eu vou até me expor um pouco aqui, porque eu acho que é importante nesse momento. Sim. Eu também já passei por uma relação onde eu sofria muita violência psicológica e eu não tinha essa consciência. Eu comecei a fazer terapia e eu percebi isso na terapia. E eu lembro que o ponto-chave para eu conseguir sair disso foi uma vez que ele jogou eu tava com uma latinha na mão e jogou a latinha. Não jogou em mim. Mas ali... E ele já tinha jogado outras coisas antes. Jogado aliança, jogado um monte de coisa. Mas ali, naquele momento que ele jogou a latinha, eu pensei, opa, tem alguma coisa errada. Sabe? E virou uma chavinha. E é muito doido, porque aí vem uma pressão, assim, ó. Eu ouvi, tipo assim, mas você tá com medo de eu te bater? Isso... uma pessoa que já tá com o psicológico abalado por conta de inúmeras coisas, é muito pesado, sabe? Porque tem um tonzinho de ameaça no fundo. E, enfim, eu consegui sair disso, deu tudo certo, mas quantas mulheres não conseguem sair? Não, e às vezes você quer sair e você não consegue. Sim. Eu tive outro... Tá numa lista de relacionamentos falidos, mas enfim. Um pior do que o outro. Um pior que o outro. Um dia a glória vai chegar, mas... Teve um relacionamento que foi um relacionamento muito curto. Foi 3 meses que eu namorei com ele. E quando eu quis terminar, eu fui ameaçada de morte.
é, ele chegou aí numa festa que eu tava armado, Meu falando Deus. que ia matar eu e o meu até então ficante, que depois tornou um namorado. Acho que foi o único relacionamento bom que eu tive na minha vida. E assim, eu era ameaçada constantemente até um dia que eu tive que implorar pra ele parar. Eu cheguei na casa dele, eu bati na porta, eu falei assim, eu quero falar com a sua mãe. Na época a gente tinha, era novinho. Acho que eu tinha uns 22 anos. E ele também era mais novo que eu. Eu falei, eu quero falar com a sua mãe. E ele falou, não, pelo amor de Deus, você quer falar? Na época ele mexia com umas coisas que eu não gostava, por isso que eu já Sim. queria terminar. E aí acabou que aconteceu outras coisas e eu fui terminar. Depois disso, eu fui lá, implorei pra ele, chorei, falei, pelo amor de Deus, para, eu não tô comendo, eu não tô dormindo, eu tô morrendo de medo. Sim. Para ou eu vou ter que ir na polícia. Graças a Deus não chegou ao ponto de eu ter que fazer um boletim de ocorrência. Sim. Acho que meu pai nem sabe disso até hoje. Se meu pai souber, porque a Mas gente. agora saiba. Oi, pai. Não, e assim, hoje em dia, inclusive há pouco tempo, ele me procurou pra me pedir desculpa. Meu Deus. Eu falei assim, eu te desculpo, mas você é bem Some, por longe de favor. mim, não fica perto. É. Graças a Deus ele é de outra cidade. Graças a Deus. Porque é isso. E, assim, são pessoas que a gente vive um pedaço da nossa vida ali. Porque a pessoa não começa desse jeito, né? Começa um príncipe, ele era um príncipe comigo. Exatamente. Então é muito preocupante, é muito difícil. E, meu, no primeiro, é o que a gente sempre fala, no primeiro sinal de alerta tem que Foge. sair, sabe? Porque, meu, é muito caso, é muita gente morrendo. E de verdade. denunciem, gente, denunciem. Aí, tipo assim, eu demorei, desse caso eu demorei a denunciar porque eu pensei, eu vou conseguir resolver eu mesma. Mas eu Sim. poderia ter sido morta, podia ter acontecido um monte de coisa comigo. Exatamente. Eu acho importante a gente expor essas coisas para as pessoas verem que não são só elas que passam por isso, Sim. as mulheres, né? E para elas verem também que às vezes elas não estão identificando o tipo de violência, às vezes a gente contando, elas identificam isso, sabe? Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E tem muito uma questão de culpa, né? Sim. Até nessas situações de relacionamento mesmo, tem muito uma coisa de eu só gritei com você porque você se comportou assim. Eu só tô te tratando assim porque você fez isso. Se você não fizer, eu não vou fazer, sabe? Se você não for tão louco, se você não fosse tão louca, eu jamais faria isso com você. Se você não ficasse usando roupa curta, eu não vou sentir ciúmes obsessivo por você, sabe? E eu acho Se que você também não mentir, eu não vou te xingar. E às vezes uma mentira é, sei lá, você evita de falar que você foi em algum lugar e um cara te olhou, porque você sabe que vai virar. aquilo vai virar uma coisa estrondosa, assim. Exatamente. Ou que você foi de vestido pra escola num dia de muito calor. Sim. E depois disso você ficou uma semana sem falar com seu namorado por causa de ciúme, sabe? Eu acho que são. A hora que a gente mente, que a gente começa a mentir, também já é um sinal de alerta. Sim. Por que Porque que eu tô você- tendo que mentir? E eu lembro, ó, que quando eu comecei a identificar alguns sinais, porque eu não podia olhar pro lado. Tipo, se, por exemplo, eu estivesse num bar e chegasse alguém e me cumprimentasse, já seria um problema. Porque aí rolou um beijo na bochecha, um abraço assim, mas de onde que te conhece? Ah, eu estudou comigo. Ah, mas você já ficou com ele. Porque senão como é que ele tá Como que ele te cumprimentou desse jeito? Cumprimenta com um beijo no rosto, imagina. Exatamente. E aí eu comecei a sentir medo, sabe? Medo de estar num lugar e chegar alguém, então é melhor eu nem ir pro lugar. Exatamente. Medo de estar passando na rua e eu olhar pro lado e, meu Deus, apareceu um homem. Então, você começa a sentir medo. Eu tinha medo da forma como ele ia me tratar. Então, e aí, numa sessão de terapia, eu soltei isso. Eu falei, não sei o quê, medo, e continuei falando. E aí minha psicóloga falou assim, mas você tem medo do quê? Por que você tá com medo? A partir Por do que momento você que tá você com começa a medo? sentir medo, E eu falei, tenho medo porque ele pode brigar. E qual é o problema se ele brigar? Aí a gente começou a entender que os comportamentos que ele tinha não eram comportamentos normais. até porque, sabe? gente, uma pessoa, um relacionamento saudável, você não tem medo de falar com a pessoa, Sim. de ter conversas difíceis com a pessoa, Exatamente. sabe? Eu acho que isso é uma coisa natural que acontece. Sim, E você, em momento nenhum, você precisa mentir. exatamente. E tem a questão também da culpa de quando você é vítima de alguma violência. Sim. Não só dentro de um relacionamento, Sim. mas fora também. Por exemplo,
Eu sempre assisto muito casos criminais, e aí eu vejo pessoas falando assim, no começo eu senti vergonha e eu senti muita culpa, porque eu tava andando na rua essa hora, imagina. Ou, ai, porque eu estava com uma roupa curta. Isso tá tão enraizado, porque a gente vê muitos casos de a mulher foi abusada. Ah, mas também, olha a roupa que ela tava. Quem sai com essa roupa na rua? Tá querendo, tá pedindo, Exatamente. E aí sabe? entra aquela questão, se a roupa fosse o problema, as mulheres que andam de burca lá naqueles países, elas não seriam estupradas. Exatamente. Porque não é só aqui no Brasil que acontece essas coisas, elas não seriam estupradas também horrores de vezes, sabe? E não, a freira que estava lá no convento também não teria sofrido Exatamente. agressão, estupro. A idosa dentro do ônibus, A criança, a a criança criança. não sofreria, sabe? Tem uma influencer que ela tem um trabalho muito legal. E ela, no carnaval, saiu com um maiô e de meia. E aí os caras olhando, Ai, mexendo eu com ela, você vi. viu? E Uhum. aí ela ia falar com o cara de intimar mesmo. Fala assim, e aí, você tava me olhando? O que, que você tava falando? Você falou comigo? E os caras, tipo assim, não, não, não E sei ela o falava quê. assim, por eu estar com essa roupa curta, Eu você acha mereço? é direito seu? E os caras falavam que sim. Então, tinha uns caras que, sim, é carnaval, então não sei o quê. Porque ela tava vestida desse Eu jeito. fiquei tão chocada de ver aquele Não, vídeo, porque absurdo. assim, ainda você não ter a cara, chegar e você ainda dar uma baixada na sua bola e falar, não, desculpa, não sei o quê. Mas tinha cara que falava assim, sim, olha a roupa que É, você tá. Aí não tem jeito, exatamente. né? Como é que não vai olhar? Como é que não vai mexer? Exatamente. Gente, que Então, terror. ainda tem muito disso, ainda tem muito querendo culpar a vítima. E não, a gente não tem que perguntar, por exemplo, o que a vítima estava vestindo. Tem que perguntar qual é o problema desse cara de Ou fazer desses isso. caras. Você viu o caso do Rio de Janeiro, que a menina foi pro apartamento com o ficante dela. E o ficante convidou 4 amigos pra simplesmente estuprarem a menina. Gente, E aí eu vejo na internet mulher falando assim, ela consentiu. Se ela consentiu com um, ela consentiu com um. não, o que, que os outros quatro têm a ver com isso? Ela não Sabe? consentiu com todos, Exato. sabe? E aí o pessoal fala, mulheres falando, ela consentiu. Imagina, não foi estupro. O que mais me dói é ver mulheres Isso que nesse eu acho que eu lugar, também. sabe? Porque o homem, ele não passa por isso, então ele não sabe como é a É, dor. Mas ver mulher que poderia passar por isso, ou que uma hora vai passar, porque que nem a gente falou, infelizmente a gente tá é, suscetível a isso. Se você não passou, uma hora você vai passar. Então você fica pensando em ver mulher que tem a mesma dor que você. é. Tem uma frase que é bastante usada, que é a questão de o medo de todo homem quando vai pra cadeia é ser estuprado. Eles não sabem que esse é o nosso medo todos os Todos os dias, dias, e andar sabe? em Quando a qualquer gente lugar sai na de rua. casa. Porque tem isso da culpa e tem a questão do medo. O medo cresce cada vez mais, sabe? E cada vez que a gente liga a TV, a gente sente mais medo. Cada vez que um novo caso surge, a gente sente mais Porque medo. assim, pelo jeito, nem no nosso prédio a gente tá mais. Exato, a menina no mercadinho sendo filmada. Se o cara faz isso num lugar que é filmado, imagina o que ele faz em lugar que não tem câmera. Pelo Não, amor de gente, Deus, aí você fica com medo sabe? de você descer no mercadinho. Se Sozinha, você dentro, tem que se estar dentro do acompanhada. transporte público, que tá lotado de gente, os caras ainda têm coragem de chegar encoxando, de passar a mão, o E que, que aí, eles não fazem numa rua deserta? não, e aí eu fico me perguntando, sinceramente, a gente daqui a pouco a gente não vai poder mais ir pro trabalho, É, ficar dentro de casa, a gente vai ter que não existir mais, porque se a gente existindo, a gente tá. Porque assim, de verdade, a gente de existir, a gente tá suscetível a uma violência. exatamente. Sim, exatamente. É bizarro, é assustador, é extremamente necessário a gente falar sobre isso, a gente se conscientizar, porque tá cada dia mais difícil, sabe? É, é conscientizar outras mulheres, é tentar conscientizar outros homens, é ter conversas com nossos amigos, É sei lá. importante você dar apoio também. Sim, Mesmo se você for homem, se você for mulher, dá apoio pra pessoa que passou por isso ou que tá passando por isso. exato. Porque eu acho que o apoio é tudo. Quando você tem um apoio, você tem mais coragem de fazer as coisas. Sim. Você vê que você não tá desamparada. E é não duvidar É também, não sabe? duvidar. Porque, sei lá, às vezes acontece uma coisa, você vai falar com a pessoa e a pessoa desacredita. Meu, é a dor do outro, sabe? Sei lá, só apoia. Tem coisa que você só E apoia. tem coisa que você só. É.
Então, assim, gente, se você. Vale lembrar, né? Que se você é mulher e tá passando por uma situação dessa, qualquer uma dessas situações, você pode ir na central do atendimento para mulher, que é 180, você pode ligar para lá. Exatamente. E em casos urgentes, 190. Não espera acontecer algo grave para você denunciar. E não deixe de denunciar, sabe? Sim. Às vezes você pode pensar que você vai denunciar e você vai se expor, ou pode não acontecer nada com o agressor, mas não deixe de denunciar, porque aí, se você não denuncia, outras mulheres podem passar por isso também. Exato. E não cai nessa história, porque tem muito disso de mas se você me denunciar, você vai acabar com a minha vida. Se você não denunciar, ele pode acabar com a sua vida. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu tava vendo esses dias, comprem gelol, gente, pra deixar, sprayzinho de gelol pra deixar dentro da bolsa, tá? Só uma dica. Importante, exatamente. Às vezes a gente tem uma dorzinha na perna ali, precisa usar, sabe? Às vezes no rosto de alguém também Exato. que tá, né, te enchendo o saco. Mas é isso, a justificativa é dor na perna, tá, gente? Gelol é ótimo, tá? É bom pra todo mundo ter na bolsa, por favor. Exato. Vamos nos proteger, vamos tomar cuidado, vamos denunciar mesmo, vamos se unir. Vamos se apoiar. Vamos se apoiar. A gente tem que prezar pela nossa vida e pela vida das outras mulheres também. Exatamente. Né? Infelizmente, esse dia 8 que passou não é um dia de comemoração. É um dia de conscientização. Vamos a gente precisa de respeito, a gente precisa não morrer, a gente precisa ter o direito de estar viva. Exatamente. É isso. Não tem mais nem o que falar depois disso. O episódio de hoje foi um pouco mais pesado, mas não tinha como a gente se calar diante das coisas que estavam acontecendo. Sim. A gente já estava para fazer faz muito tempo, mas eu acho que depois do episódio passado e Sim. depois de tudo que tá acontecendo, de tudo que tá acontecendo, a gente achou que era importante a gente ter esse episódio, por mais pesado que ele fosse. Exato. Então é isso, compartilha. Compartilhem. Esse principalmente, compartilhem com outras mulheres. Pra elas verem que elas não estão sozinhas. É como a gente falou, às vezes a gente conta a nossa história, a gente encoraja outras mulheres de que, infelizmente, a gente tá muito suscetível a essas coisas acontecerem. Né? Exatamente. Então vamos ter a conscientização de que não é normal. E aí, comentem. Comentem o que vocês acharam. Não deixem de denunciar. Sim. E vamos às de sempre, né? Sigam a gente no Instagram, sigam a gente lá no Spotify, se inscreve aqui, se inscreve no nosso canal do YouTube. Siga a gente no Spotify, você falou? Falei. A gente fica até meio desnorteada com esse tema, né? Mas é isso. Espero que tenha sido um bom episódio. Não dá nem pra falar que vocês tenham gostado, porque ninguém gosta de. A gente queria não ter que fazer esse episódio. A gente queria não ter que falar sobre isso, mas não tem como a gente se calar. Não vamos nos calar, não vamos ser coniventes com isso. Viu seu amiguinho tendo relação, levando pra casa a menina que tá bêbada? Não se cala. Eu acho que o que mais importa é você não se calar em pequenas situações. Sim. Porque em grandes é muito fácil. Exatamente. Agora, em pequenas situações que você fala, vai passar batido. Não se cala. Fala. Não adianta ficar compartilhando coisa na rede social, sendo que no dia a dia você finge que não vê. É isso. Então é isso. Beijo. Até semana Até que semana vem. que vem.